Olá, minhas queridas irmãs, hoje mais um dia do nosso desafio de 21 dias para renovar a minha autoestima. E a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é sobre transformação. Mas antes de nós entrarmos nessa reflexão, eu gostaria que nós pensássemos a respeito de como nós enxergamos as nossas dificuldades, os traumas, as decepções, as traições, as dores, as dificuldades. Como nós lidamos com todas essas questões que às vezes acontecem de uma vez só ou às vezes acontecem uma atrás da outra de maneira ininterrupta, não nos dando nem a chance de respirar um pouco. Muitas mulheres, pelas situações que elas passam, por todas as tribulações, as dificuldades, elas tendem a acreditar que Deus ele está ausente, que Deus ele jamais estaria presente e permitindo que ela passasse por aquelas situações. Ou talvez entendem essas situações como uma rejeição de Deus, como uma depreciação, como uma reprovação de Deus. Por isso que elas estão passando por tais situações. A maioria das mulheres, a maioria do ser humano pensa assim, que se Deus está permitindo é porque quer tratar de uma maneira tão pejorativa e tão negativa. Ou então acha que é juízo de Deus por algum pecado que cometeu. E aí veem as situações adversas como situações de reprovação. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo da vida de Ruth que me chama muita atenção, que é justamente esse caminho de transformação que ela foi submetida, ou melhor, que ela se submeteu. E esse caminho de transformação veio com situações não tão desejáveis assim. Então, minhas irmãs, eu quero falar hoje sobre essa mulher ilustre, sobre essa mulher genial, sobre Ruth. Nós temos muito que aprender sobre ela. E eu vou abrir a Bíblia aqui, no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 16, que fala assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ai, essa declaração de Ruth, assim, sabe, enche os nossos corações. Eu fico assim, com essa declaração, eu fico assim, com o coração, sabe, quente, com o coração em chamas, porque é uma declaração tão poética, tão profética, tão espiritual e tão profunda, que realmente aquece as nossas almas no fervor de uma aliança. E você, minha irmã, o que você sente da sua vida hoje? Você sente que a tribulação te faz estar distante de Deus? Você acha que a sua tribulação é uma forma de Deus te sinalizar que Ele está longe? Ou você entende que a tribulação é uma rejeição do Senhor? Ruth, ela passou por uma tribulação muito grande na vida dela. A Bíblia fala que ela entrou numa família, que era uma família de Belém, estava ali na cidade onde Ruth era nativa, por questões financeiras, por problemas dentro da família, por questões realmente de falta de provisão, porque a terra de Belém estava passando por um problema de fome. E ali Ruth conhece aquela família na sua terra nativa e se casa com um dos filhos de Noemi. A Bíblia fala que os filhos morrem, o marido de Noemi também falece e fica só Noemi e as suas duas noras. E aí que começa todo o processo de transformação de Deus na vida daquela família. Aí Noemi, ela tenta despedir as suas duas noras por não ter outro filho varão que pudesse se casar com elas. E aí Noemi despede uma das noras, ela volta para sua terra
E Ruth não, Ruth decide ficar com a sua sogra e faz toda essa declaração de amor, toda essa declaração de aliança, falando que o povo de Noemi seria o povo dela, que o Deus dela seria o Deus de Ruth e que ela preferia a morte se tivesse que se separar de Noemi. Olha que declaração de amor. E aí eu começo a pensar na jornada dessa mulher, na transformação dessa mulher Ruth, e o que conduziu e o que agregou valor no meio desse processo de transformação. Porque fato é que aquela mulher vai junto com a sua sogra para Belém, se casa em Belém, adere a uma cultura ali e tem uma vida totalmente transformada, fazendo parte da árvore genealógica de Jesus. Olha que maravilha! Uma mulher estrangeira que é inserida no meio do processo. Então, Ruth teve uma vida totalmente transformada. Ela era uma mulher que tinha um Deus desconhecido, que tinha um Deus estranho. Ela era uma mulher que já tinha uma cultura diferente da cultura do povo de Deus. Ela já tinha parentes, ela já tinha sua família, e ela decide deixar tudo para seguir Noemi. E no ela deixar, a vida dela é totalmente transformada, a ponto dela ser considerada estar no meio da árvore genealógica de Jesus. Então, nós precisamos aprender o que fez essa mulher ser transformada desse jeito. O que aconteceu na vida dela, que ela, de uma mulher totalmente desconhecida, de uma mulher improvável, inadequada para a cultura judaica, para o povo judeu, conseguiu ser transformada e entrar nesse lugar, nessa família que é a família de Deus. Eu vejo, minhas irmãs, que a primeira coisa na vida de Ruth e nas nossas vidas que nos transforma são tudo que nós perdemos, tudo aquilo que nos faltou e tudo aquilo que nos falta. Às vezes nós achamos que o que agrega valor na nossa transformação é aquilo que soma e não aquilo que subtrai. E nós vemos aqui na vida de Ruth, eu poderia mencionar tantos outros exemplos bíblicos, de que também o que nos falta, o que nos faltou, o que nós não temos, o que nós perdemos, isso também faz parte da construção de uma transformação de Deus nas nossas vidas. Aquela mulher, a Ruth, ela perdeu o marido, ela perdeu o sogro, ela perdeu o cunhado, ela passou por um processo de perdas na vida dela. E essas perdas não afastaram ela do propósito de Deus. Pelo contrário, essas perdas a aproximaram do propósito de Deus. Porque através dessas perdas ela decide ir com Noemi, buscar o verdadeiro Deus, estar dentro do propósito de Deus. Sabe, minhas irmãs, ela toma aquela decisão e ela teve que perder também o convívio com os parentes e com os amigos que ela tinha em Moabe. Então Ruth, ela foi uma mulher transformada por Deus, mas essas situações de perdas agregaram valor a essa construção de transformação. E talvez nós vimos essas perdas como algo totalmente negativo e desprovido da presença de Deus. E é justamente o contrário. As nossas perdas, minhas irmãs, elas agregam valor ao processo de transformação de todas nós. Assim como foi com Ruth. Ela perdeu, mas ela ganhou muito mais. Ela perdeu. Tudo que ela perdeu depois foi restituído através de toda a transformação que ela se submeteu. O problema é que quando nós não nos submetemos a esse processo de transformação, nós ficamos numa luta com Deus, numa luta conosco, numa luta com a nossa autoestima, com a nossa identidade. E a gente estabelece uma guerra, um confronto, diretamente ligado à não aceitação de tudo aquilo. E Ruth, a gente não vê ela amargurada, chateada, pelo contrário, ela decide através daquelas perdas, tomar a melhor decisão da vida dela, que foi seguir ao Senhor, através da companhia da sua sogra. Eu não sei o que você tem perdido, minhas irmãs, eu não sei o que tem te faltado. Ruth perdeu proteção, porque os maridos protegiam, ela perdeu provisão, porque eram os maridos que proviam, né? No caso, o sogro e o marido dela e o cunhado dela eram os homens que proviam a casa. Ruth perdeu o destino. Ela perdeu tudo.
E eu não sei, talvez, o que você está perdendo ou o que você já perdeu. Talvez foi seu casamento, talvez foram amigos, ministério, talvez o emprego, a carreira, relacionamentos. Eu não sei o que você tem perdido nesses últimos dias, mas eu quero te dizer que todas essas perdas estão contribuindo diretamente para a formação e para a transformação de Deus na sua vida. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele teve que deixar todo um convívio social, todo um convívio profissional, todo um convívio familiar para ganhar a Cristo. Ele era um homem perseguidor da igreja, ele era um homem que era muito considerado socialmente pelo nível que ele tinha, né, no exército romano. A patente dele era alta. Ele era um homem líder, ele era um homem que foi criado num dos maiores conceitos teológicos da época. E aí a Bíblia fala que ele diz assim: eu abri mão de tudo para ganhar a Cristo. Um homem que teve uma vida totalmente transformada e um homem extremamente honrado até os dias de hoje pela quantidade de revelação que ele agregou na palavra através de todas as epístolas que ele escreveu. Então, minhas irmãs, tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que nos faltou, contribui para o propósito de Deus nas nossas vidas, contribui para a transformação. Uma vez eu escutei um testemunho da Helena Tanuri que mexeu muito comigo. E ela diz assim que uma vez ela orou e falou com Deus assim: nossa Deus, tudo aquilo que eu não tive, tudo aquilo que eu de alguma forma não me foi agregado durante a minha infância, eu gostaria de dar para as minhas filhas. E não é o que está acontecendo. Às vezes eu não consigo dar a elas tudo aquilo que eu não tive. E falando com Deus em oração, e assim somos nós, né, minhas irmãs, que temos filhos. Nós queremos que os nossos filhos tenham tudo aquilo que a gente não teve. Isso é absolutamente normal. Mas aí Deus, em oração, falou com ela assim: minha filha, tudo aquilo que você não teve, tudo aquilo que você não foi, contribuiu para o propósito de Deus, para o meu propósito na sua vida. Contribuiu para que você se transformasse em quem você é hoje. Nossa, eu quando escutei isso, eu fiquei maravilhada de Deus ter falado isso com ela, de tudo aquilo que ela não teve contribuiu para transformar em quem ela é hoje. E aí ela canta aquela música, né? Aquela música da Ana Paula, que fala assim: nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser vem de ti, Senhor. E que hoje ela canta essa música de uma maneira diferente, dizendo assim: nunca me deixes esquecer do que não tenho, o que não sou, o que eu não vier a ser, também vem de ti, Senhor. Minhas irmãs, o que nós não somos vem do Senhor, o que nós não temos também vem do Senhor, o que não vamos ser também vem do Senhor. Não aquilo que somos, mas também aquilo que não somos. E isso abriu minha mente de uma maneira tão maravilhosa que eu pude olhar para a minha vida e ver isso mesmo. Tudo que não tenho, tudo que não sou, tudo aquilo que eu não tive, contribuiu para me transformar no que eu sou hoje. E assim é com você também, minha irmã. Tudo aquilo que você não teve, tudo aquilo que você não é, tudo aquilo que você não vai ter, tudo aquilo que você não tem, contribuíram para te transformar naquilo que você é hoje. Comece a fazer uma retrospectiva na sua vida e veja que todas essas coisas te transformaram, que todas essas coisas te iniciaram nesse grande processo de transformação. E eu quero abordar uma segunda coisa e a última coisa que eu queria mencionar, que o que contribuiu para a transformação na vida de Ruth também foi a associação e a aliança com Noemi. Deus usa pessoas para nos transformar. Deus usa alianças para nos transformar. Deus usa mentores para nos transformar, discipuladores para nos transformar, amigos, sabe? Pessoas de confiança para nos transformar. Aquela aliança que Ruth fez com Noemi trouxe essa transformação na vida dela, porque a partir do momento que ela decidiu caminhar junto com Noemi, o que acontece? Ela entra numa cultura, ela entra numa nova família, ela entra numa nova fé.
E ela recebe um novo Deus, que é o verdadeiro Deus da vida de Ruth e das nossas vidas. Foi a partir daquela decisão de caminhar junto com uma pessoa. E o caminhar junto nos traz destino, minhas irmãs. Caminhar junto com pessoas que cooperam para o nosso propósito nos traz destino. De tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas, nos traz transformação. E nós precisamos reconhecer as Noemis das nossas vidas. As pessoas que nós precisamos caminhar junto com elas, porque vão agregar transformação no nosso caminhar, vão agregar transformação na nossa forma de viver. E assim foi com Ruth. Através dessa aliança com Noemi, ela vai para uma nova família, ela se casa, ela se torna próspera e ela faz parte da genealogia de Jesus. Oh, minhas irmãs, que nós venhamos encontrar esses valores dentro das nossas vidas hoje. Valores dessas perdas que nos transformam e valores dessas pessoas que liberam também transformação e mudanças profundas nas nossas vidas. Então, minhas irmãs, que nós venhamos receber essa transformação e não ver que essas questões que estão nas nossas vidas são reprovação de Deus, mas são situações que Deus está provendo para nos transformar. Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe muito. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, ajuda essa irmã a enxergar todas as situações de tribulação, de traição, de conflitos e de decepções como formas em que o Senhor está trabalhando para a transformação dela. Que ela jamais venha entender que é rejeição, mas que hoje a mente dela venha ser liberada para que ela entenda que é um processo de transformação que o Senhor está preparando para que ela viva intensamente todos os sonhos e os planos do Senhor para a vida dela. Minha irmã, eu te abençoo em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e até amanhã.